Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Manuel Carlos, eu sou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Estou aqui hoje com vocês para falar de um tema, que é um tema que está na ordem do dia, não apenas aqui da realidade das relações de trabalho do Brasil, mas na realidade das relações de trabalho do mundo. Esse tema tem a ver com o trabalho realizado mediante ou por intermédio de plataformas digitais. Esse trabalho, nós temos aí vários exemplos no nosso dia a dia. O mais famoso, o que mais se fala, é os motoristas que trabalham com a Uber, por exemplo. Esse trabalho, feito mediante plataformas digitais, ele poderia, ou eventualmente ocasionaria a formação de um contrato de trabalho, uma de relação de emprego, com todos aqueles direitos que vêm junto com a relação de emprego, férias, décimo salário, fundo de garantia, hora extra, registro em carteira. Então essa é uma polêmica mundial que eu vou tentar rapidamente resumir aqui para vocês. E o que nós temos a dizer em relação a isso, e o que se refere à questão central, é que se trata de um modelo alternativo de prestação de trabalho que garante ao prestador uma grande liberdade de horário, possibilidade de auto-organização no seu dia a dia, portanto, o coloca numa situação de possível ou suposta autonomia, e nós teríamos então que saber se essa autonomia, nos termos em que ela acontece no dia a dia, nas relações práticas do dia a dia, estaria inserida essa autonomia dentro das fronteiras daquilo que se convencionou chamar trabalho decente. E para tentar entender melhor essa situação, eu trago aqui algumas situações que foram examinadas pela jurisprudência de outros países, sendo que em alguns países a questão já é considerada superada. Então, por exemplo, o Reino Unido, a Suprema Corte do Reino Unido, uma decisão de 19 de fevereiro de 2021, Uber versus Aslan, entendeu que o motorista ele deveria ser classificado não como um trabalhador autônomo, mas como um worker. O worker, na denominação da legislação trabalhista do Reino Unido, significaria um trabalhador ou empregado com alguns direitos a menos que o empregado tradicional. Ele teria direito, por exemplo, a salário mínimo, férias remuneradas, proteção contra a discriminação, aposentadoria, entre outros. Então, no Reino Unido se definiu essa questão dizendo o motorista que trabalha através da plataforma digital, nas circunstâncias do caso concreto examinado, e se estenderia, portanto, para todas as outras situações análogas, não seria um trabalhador autônomo, ele seria um worker. Um outro país que vale a pena a gente examinar é a Espanha. O Tribunal Supremo da Espanha, num caso julgado em 25 de setembro de 2020, Desidério versus Globo, considerou que os motoristas seriam empregados típicos. Os motoristas que trabalham através de plataformas digitais seriam empregados típicos. Eles não seriam nem sequer uma figura intermediária entre o trabalhador autônomo e o empregado. Eles seriam empregados típicos. E por conta disso, a Espanha editou uma lei chamada Lei Haider, que é de setembro de 2021, onde ela incluiu no seu Código de Trabalho, no seu Estatuto dos Trabalhadores, uma disposição dizendo que aquele trabalhador que prestar serviços através de plataformas digitais terá presumida a sua condição de empregado. Não será uma presunção absoluta, uma presunção relativa que poderá ser desmentida pelas circunstâncias específicas do caso concreto, poderá ser afastada pelas circunstâncias específicas do caso concreto, mas essa presunção existirá. E essa mudança da legislação espanhola, essa mudança recente da legislação espanhola, que não tem nem um ano, ela está alinhada com uma resolução do Parlamento Europeu, de 16 de setembro de 2021, e que vai na mesma linha. Essa resolução do Parlamento Europeu, ela estabelece que os trabalhadores de plataformas devem ser classificados como empregados ou trabalhadores independentes através de uma análise da situação real da prestação de serviços. Que as legislações nacionais devem estabelecer uma presunção relativa da existência da relação de emprego, invertendo o ônus da prova, ou seja, caberá ao tomador dos serviços, ao suposto identificado como empregador, demonstrar que aquela relação de trabalho seria autônoma, não seria uma relação de emprego. Então, na Europa, nós percebemos que dá para se dizer que existe um quadro mais ou menos definido, no sentido de se reconhecendo a condição de empregado aos trabalhadores das plataformas digitais. No Brasil, nós temos
jurisprudência já a esse respeito, e, de um modo geral, a jurisprudência tem entendido que o trabalhador da plataforma digital ele não seria empregado, inclusive porque ele receberia um importe alto da tarifa, 75%, 80%, e esse valor seria, então, substancial bastante para colocá-lo na condição de trabalhador autônomo e não de empregado. Uma decisão recente a esse respeito, uma decisão de 4 de agosto de 2021 do Tribunal Superior do Trabalho, de relatoria, Sua Excelência, ministro Breno Medeiros, e foi justamente por essa linha de raciocínio. Agora, o TST, ele também, mais recentemente ainda, em 6 de fevereiro de 2022, entendeu que não haveria uma diferença substancial entre o trabalhador da plataforma digital e o trabalhador típico. Essa é uma decisão que está bastante alinhada com aquilo que nós vimos é a realidade recente da Europa, onde se coloca que um trabalho prestado mediante remuneração de forma habitual e que se possa considerar subordinado, ele vai se enquadrar como contrato de trabalho e caberá o ônus da prova sobre a defesa, ou seja, sobre aquele que usou ou se serviu dos serviços do trabalhador mediante plataforma digital. Então, essa é uma decisão do TST, por enquanto ainda é minoritária, mas foi agora proferida em 11 de abril de 2022, julgamento 6 de abril de 2022, relator, Sua Excelência, o ministro Maurício Godinho Delgado. E, para encerrar, eu vou colocar aqui, eu trouxe aqui uma ementa, né, de um julgamento ocorrido aqui no nosso tribunal, em 10 de maio de 2022, onde eu fui relator, e eu vou me dar o trabalho de assim, me permitir ler a ementa, porque ela repete qual é o meu pensamento a esse respeito. Então eu digo o seguinte: a liberdade de horário propiciada pela prestação de serviços mediante a utilização de plataformas digitais por si mesma não representa novidade alguma no âmbito da legislação laboral. Já existia desde a modalidade tradicional do trabalhador em domicílio. Está igualmente presente no atual labor à distância, teletrabalho, e naquilo que se refere à possibilidade de inatividade voluntária do trabalhador, encontra um paralelo perfeito na recente figura do contrato de trabalho intermitente. A exclusão do estado de dependência, subordinação, se perfaz pela possibilidade de escolha real da tarefa a executar, adicionado ao poder efetivo de estabelecer quanto se quer receber, aspectos inexistentes na modalidade de análise, cujo verniz tecnológico, conquanto lhe agregue sofisticação e modernidade, não desnatura a ocorrência de prestação pessoal em caráter dependente. Então, basicamente, o que me parece que nós temos aqui nessa questão é uma discussão antiga, que já apareceu lá atrás, com a questão do trabalhador do domicílio, que também era um trabalhador que estava distante da fiscalização direta do empregador, não era visto por ele, fazia seu próprio horário, se auto-organizava, mas que tinha a maior de todas as fiscalizações, ou a mais intensa, que era da produtividade. E, portanto, se colocava numa situação de completa dependência econômica. As legislações, não apenas a legislação do Brasil, mas no mundo inteiro, evoluíram no sentido de dizer, olha, o trabalhador do domicílio também, não é só porque ele está trabalhando no seu domicílio que ele não pode ser empregado. Me parece que é basicamente a mesma conclusão a ser adotada no caso das plataformas digitais, examinando sempre caso a caso, situação por situação, mas não se abstraindo da possibilidade da configuração de contrato de trabalho. Ao contrário, essa configuração, como nós vimos, ela deverá ser, quando menos, presumida nos termos daquilo que já estabelece a realidade jurídica europeia.